Números capítulo 22, é por aqui que nós vamos começar. E é a partir daqui que a gente começa a transmitir. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, eu declaro conscientemente aberto o início de uma batalha que será travada nos próximos 7 dias. É uma batalha que pode ter desdobramentos em relação à nossa salvação, ao bem-estar de nossa casa, à salvação de nossos filhos. O Senhor sabe o que nós temos conversado ao longo dos últimos meses, ao longo das últimas horas, nas últimas madrugadas. Mas como intercessor me levanto agora e declarando para anjos e demônios saberem, estamos conscientes de que uma batalha será travada. E nós, cada um de nós, temos uma parte, um papel a desempenhar nesse conflito. A Tua palavra está aberta diante de nós, e ela é a espada, a única arma que nós possuímos. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa retaguarda. Nós não reunimos força em nós mesmos para lidar com o príncipe das trevas, para lidar com os problemas incrustados em nosso coração, mas nós estamos falando agora com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estamos falando com o grande Jeová, o grande libertador, Criador dos céus e da terra e o Redentor de nossa alma. Nós estamos recorrendo àquele que tem todo o poder, toda a glória. Nós estamos recorrendo àquele que é o nosso amigo e o nosso irmão, aquele que se fez um de nós para nos entender e para nos salvar. Por favor, ouve a nossa prece, que o Senhor possa posicionar-se aqui, no meio deste corpo, no meio dessa igreja, que o Senhor assuma as posições estratégicas, a fim de que essa batalha seja vencida, não pela nossa força, não pela virtude que exista em nós, não há nenhuma, mas pela confiança que depositamos no Senhor. Que a Tua palavra venha forte, poderosa, e que transforme cada um de nós, que com o coração aberto vai recebê-la nessa hora. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Números capítulo 22, verso 5, lemos assim: Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto do rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Verso 6, Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançá-los fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Verso 12, Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Verso 18, Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Olhe para mim. Não há quem possa amaldiçoar um filho de Deus que está escondido nele. Está ouvindo o que eu estou dizendo para você? Então você diz amém. Não há quem possa roubar a paz dos que confiam no Senhor. Você diz amém? O inferno inteiro não pode destruir uma alma sob os cuidados do Altíssimo. É assim que diz a revelação. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não pode diminuir o nosso valor. Então, o que nos torna tão vulneráveis? Por que a gente é tão fraco? Por que a gente tem acumulado uma série de derrotas ao longo da vida? A resposta
porque temos exercido nossa vontade não santificada para fazermos as nossas próprias escolhas, porque os nossos valores estão tão estragados e o pecado reina em nossa carne. Observe a segurança que nós temos através dessa citação que eu quero projetar aqui para você. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. A minha pergunta aos que estão presentes, eu quero ver sua mão erguida. Quantos aqui nessa manhã gostariam de dizer: Senhor, toma posse do meu coração? Deixa eu ver sua mão. Eu estou fazendo isso no início do sermão já. Opera-se nesses uma mudança que o homem não pode operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. A alma que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por Ele num revoltoso mundo, e é seu desígnio que nenhuma autoridade seja aí conhecida senão a sua. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Você diz amém? Isso é o que diz. Mas a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Não há ponto de neutralidade na luta contra o mal. Não há ponto em que eu possa dizer o seguinte: eu não quero um compromisso com ele, mas é lógico que eu também não quero um compromisso com o príncipe das trevas. Deixa eu dizer a você que não render-se a um, é render-se ao outro. Não optar por um, é optar automaticamente pelo outro. Não há ponto de neutralidade. Você não pode dizer o seguinte: deixa essa coisa acontecer, deixa eu viver a minha vida, eu não quero nem nada com um lado e nem nada com o outro. Isso é impossível de acontecer. Não nesse planeta. Não com essa natureza que temos e que herdamos. Deus começa revelando sua vontade de forma escrita ao povo, dando os preceitos e os mandamentos e os estatutos com o primeiro, que é: não terás outros deuses diante de mim. Foi isso que Deus disse. Eu não aceito de forma nenhuma dividir o espaço, a primazia. O trono do coração só pode ser ocupado por uma única pessoa, e Deus disse que essa posição é dele. Esse primeiro mandamento, do qual depende todos os outros, é a mesma coisa dizer que esse edifício depende dos fundamentos que você não consegue enxergar, mas que o sustentam aqui em pé, da mesma forma. O problema é que nós temos destituído Deus da posição que um dia nós dissemos ser dele. Eu falo aqui hoje à noite, basicamente para uma congregação, para uma assembleia, que em algum momento pode ter dito: eu entrego a minha vida a Jesus. E aí você começou a sua jornada rumo à terra prometida. Pois bem, no passado o povo de Israel estava acampado às margens orientais da terra de Canaã. Depois de uma longa jornada, o povo de Deus aguarda ali, bem próximo aos limites de Canaã, o comando para tomar posse da terra prometida, sem ter consciência do inimigo, no caso aqui, o rei de Moabe, que fica rondando o acampamento. Israel espera a sombra do onipotente. Balaque, o rei de Moabe, contrata um desertor para amaldiçoar o seu povo. E os relatos posteriores ao que nós lemos no capítulo 22 de Números, trazem um pouco de luz sobre o que representou de fato essa situação com Balaão e o povo de Israel antes de entrarem em Canaã. O primeiro texto que eu queria convidar você aí está no livro de Neemias, capítulo 13. Entenda, os próximos 3 textos que eu vou apresentar para você, primeiro, Neemias, capítulo 13, são relatos, são referências posteriores ao que aconteceu nesse episódio de Números, capítulo 22. São os escritores bíblicos, na narrativa bíblica, dizendo como Deus age na história. Eles fazem uma referência ao ocorrido no passado. E essas referências nos ajudam a compreender, de fato, alguns elementos que envolveram este episódio do passado. O primeiro está em Neemias, capítulo 13, verso 1 e 2. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Verso 2. Porque não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, contrataram, a minha versão diz, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em, que diz aí?
qualquer tentativa do inimigo em amaldiçoar a sua vida, você mantendo sua alma nele, o tiro vai sair pela culatra. Você diz amém? Toda maldição resulta em bênção. Toda coisa ruim resulta em coisa boa, porque assim todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você diz amém? Essa é a garantia bíblica. A segunda referência ainda no Antigo Testamento está no livro de Miqueias. Aqui o assunto é explorado com um pouquinho mais de detalhe. Miqueias no capítulo 6. Miqueias é um dos profetas menores, está perdido lá no meio de todos aqueles livros. Mas eu sei que você vai dar conta de encontrar. Miqueias capítulo 6. Primeiro, o verso 5. Miqueias 6, o verso 5. Olha o que diz: povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. O profeta aqui está fazendo um apelo ao povo, àqueles a quem ele escreve. Lembra-te, lembra-te. De alguma forma é útil olhar no retrovisor da história para ver o que aconteceu no deserto. E eu vou dizer aqui para você, resumidamente, no verso 3, Deus pergunta: por acaso eu fiz alguma coisa para vocês estarem cansados de mim? No verso 4, Deus afirma: deixa eu refrescar sua memória. No verso 6 a 8, Deus está explicando: eu não estou interessado no seu formalismo, de você fazer as coisas no automático, mas numa religião prática. E no verso 16 desse mesmo capítulo, Deus adverte: vocês estão andando em maus caminhos. O apelo a olhar para o episódio do passado leva o povo a uma palavra de exortação, a mesma que hoje eu quero utilizar com vocês aqui. E ainda no período de Moisés, 40 anos depois desse episódio com Balaão, no livro de Deuteronômio, eu vou pedir para você ir lá, antes de irmos ao Novo Testamento. Aqui também, ainda com Moisés, o mesmo personagem que figura no relato primário de Números, agora ele, nas últimas palavras, nos últimos momentos antes do povo, daquela geração nova, tomar posse de Canaã, Deus mais uma vez, ele traz a memória do povo ocorrido. Verso 5 do capítulo 23 de Deuteronômio diz: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus, que diz a tua Bíblia aí? Te amava. Que coisa fantástica. Aqui Moisés dá uma razão. Ele diz: olha, Deus trocou a maldição por bênção. E qual é a razão de Deus trocar as coisas ruins pelas coisas boas? Qual é a razão de Deus transformar a maldição em bênção? É a razão que Moisés traz no final do verso 5 aqui. Qual é a razão? Porque Deus te ama. Mas o Novo Testamento, pasme você, mas o Novo Testamento acha por bem, mais uma vez, recorrer a esse episódio para fazer um alerta à igreja. São 3 ocorrências. As 3 ocorrências, os escritores do Novo Testamento, o primeiro deles é Pedro, e eu vou pedir para você ir à sua segunda carta. Essas 3 referências estão muito próximas umas das outras, em Pedro, Judas e Apocalipse. E a primeira referência está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. São 3 ocorrências distintas que estão falando do caminho de Balaão, do engano de Balaão e da doutrina de Balaão. Então, por favor, preste atenção, não perca o passo, não perca o fio da meada. 2 Pedro 2 e o verso 15, lemos assim: os quais, falando de Israel, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E agora aqui, Pedro, do verso 12 até o 22, ele explica que erro foi esse. Porque você agora, quem sabe, não estando familiarizado com o relato da história de Balaão, ou quem sabe, você acompanhando a minha linha de raciocínio, até agora eu tenho dito assim: olha, Deus transformou a maldição em bênção. Só que agora Pedro está se referindo a esse episódio como que os filhos de Deus erraram seguindo o caminho de Balaão. Então, pastor, é isso ou é aquilo?
Nós vamos chegar lá. O que Pedro está querendo dizer desse caminho de Balaão? Que caminho de Balaão é esse? Pois bem, dos versos 12 ao 22, ele fala algumas coisas. Primeiro, do 12 ao 14, estes que seguiram o caminho de Balaão agem como animais irracionais, destituídos do poder que Deus lhe deu do raciocínio, agem por impulso, agem como animais irracionais, são blasfemadores, adúlteros e avarentos. Nos versos 18 ao 22, ele usa outros adjetivos e outras características. Estes que seguiram o caminho de Balaão são arrogantes, gente de nariz empinado, orgulhoso demais para reconhecer suas faltas, seus erros. Ele diz, Pedro, que estes pensam ser livres. É gente que acha que é dono do seu próprio nariz, que acha que pode fazer o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Estes que viram as costas a Deus dizendo o seguinte: eu não vou seguir a tua instrução. Estes, segundo a Bíblia, segundo o apóstolo Pedro, estes acham que são livres. Mas ele mesmo utiliza no mesmo verso, escravos da corrupção. Gente que abandonou a verdade. Estes são os do caminho de Balaão. Se você folhear a sua Bíblia, 2 ou 3 folhas para frente, você vai encontrar os bilhetes de João. Eu não consigo nem chamar de carta, de tão pequenininho que é. E você tem a carta de Judas. Essa carta de Judas, no verso 11, também faz referência a Balaão. E diz assim: ai deles, verso 11. Porque entraram pelo caminho de Caim. Olha as figuras que Judas está citando. Entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Que engano de Balaão é esse? Se Pedro falou do caminho de Balaão, Judas agora, e não é o Iscariotes, é o outro, esse está falando do engano de Balaão. Que engano é esse? Versos 7 e 8, você vai encontrar aqui, fornicação. Então, vou usar um português um pouco mais claro. É relação sexual fora dos limites aceitáveis do casamento. Imoralidade sexual, e aqui você tem incluído, segundo outros textos da Bíblia, toda relação sexual fora dos limites estabelecidos por Deus envolve a imoralidade. Pessoas do mesmo sexo, relação fora do casamento, traição matrimonial, tudo isso tem que ver com a imoralidade. Pornografia, é isso aqui. Ele está falando aqui dessa imoralidade, é como o engano de Balaão. A perda da dignidade, a outra expressão que Judas usa, por práticas vis e baixas. E nós estamos hoje vivendo num contexto onde as pessoas, elas dizem: eu sou dona do meu próprio corpo. São marchas que são feitas em praça pública. As pessoas, sem estarem totalmente vestidas, escrevendo num corpo seminu algumas frases do tipo: eu sou livre, é meu direito, minha propriedade. Judas diz nos versos 15 e 18, obras de impiedade, palavras de afronta e deboche contra Deus, como recentemente no Brasil, uma encenação, quando um transexual assume a figura de Jesus Cristo, com cabelos longos, o corpo nu, estendendo os braços, numa representação de cruz, onde a arte tem sido utilizada como desculpa para todo tipo de depravação, e um debate ferrenho tem dominado uma das CPIs no Congresso Nacional Brasileiro, discutindo especificamente uma exposição envolvendo pessoas nuas e crianças menores de idade com menos de 10 anos. Verso 19, sensualidade, e aí Judas ainda chama de estes sem o Espírito Santo. Pessoas que se rebelaram contra a voz que aponta o caminho da retidão, sem o Espírito Santo. Estes são os que seguiram o engano de Balaão. E a terceira ocorrência está aí na página seguinte. Você vai olhar o capítulo 2 de Apocalipse e o verso 14, há uma referência. Uma das cartas que João escreve às igrejas da Ásia Menor traz nesse recado, verso 14, capítulo 2, algumas poucas coisas eu tenho contra ti. Uma palavra de advertência. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina de Balaão? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Qual era a doutrina de Balaão? Idolatria
e a relação sexual com os pagãos, fora dos limites do casamento, com casamentos ilícitos. Ao analisarmos esse relato primário de Números, a gente tem a impressão que o inimigo, Balaque, parece levar mais a sério o poder de Jeová do que o seu próprio povo. Ele sabe, e ele diz, que é um povo abençoado. Ele ouviu as histórias. Ele diz, um povo saiu do Egito e cobriu a face da terra. Esse povo foi que humilhou o faraó, foi que devastou o Egito, foi que dizimou o seu exército e foi quem caminhou por entre o mar. Ele sabe que não dará conta desse comandante invisível. E Balaão, e não me pergunte como, que ainda tinha virtudes nele, vende os seus serviços de profeta. Mas as 3 tentativas de amaldiçoar o povo, toda vez que ele abria a boca, saía bênção. E essas bênçãos revelavam os planos extraordinários de Deus para Israel, profecias incríveis, algumas delas messiânicas. E a maior de todas as bênçãos seria a vinda do libertador. E Balaão fez algumas dessas lindas profecias na tentativa de amaldiçoar Israel. Só que é o seguinte, ouça o que eu vou dizer a você. Nenhuma força no céu, na terra e no inferno, nenhuma força pode impedir o propósito de Deus para a sua vida, com exceção de uma. A vontade de cada pessoa pode decidir o seu próprio destino. Percebe o que está em jogo aqui? Você é o árbitro do seu destino. A última palavra, em termos de salvação ou perdição, é sua. Não é de Deus e não é do inimigo de Deus. A última palavra, se você vai ter ou não uma eternidade, a última palavra é sua. Eu tenho orado a Deus. Ah, Senhor, salva o teu povo. Salva o teu povo do poder do inimigo, salva o teu povo do poder do pecado. Eu tenho orado, salva o teu povo dele mesmo, Senhor. Da sua vontade não santificada, da sua natureza corrompida, da sua incredulidade, da sua falta de confiança. Salva o teu povo para a tua própria glória. Eu tenho orado por vocês nas madrugadas. Eu pedi ao Senhor, nos dá um vislumbre, um pequeno vislumbre da salvação. Nos faça experimentar por um momento a paz que só pode vir de um coração realmente convertido. Essa tem sido a minha oração. É no exercício da sua vontade que o inimigo trabalha. E quando ele percebe que usar a força contra você não tem funcionado, ele entra com o plano B. É sempre assim. Primeiro ele tenta usar a força, a violência. Se não der certo, aí fase 2. Ele vai tentar o engano e a sedução. E é aqui que muitos dos filhos de Deus, a um passo de herdar a terra prometida, se corrompem, se degradam, se apostatam. O conselho de Balaão foi fatal. Ele tentou chegar numa colina e ele tentou dizer algumas coisas. Ele sabia, na primeira tentativa de contratar o seu serviço, ele falou, não tem como. Mas Balaão, apesar de ter o dom de profecia, e não me pergunte como, e tem coisas que eu não sei explicar, havia nele ainda o dom e a virtude profética. Mas Balaão já tinha apostatado, entregado-se às suas próprias vontades, à sua ganância, o amor ao dinheiro. Ele ainda sabendo que não dá, ele diz, vou tentar. Tenta a primeira vez, não deu. Tentou a segunda, não deu. Quando ele tenta amaldiçoar pela terceira vez, e a tentativa é frustrada, e você sabe que nesse vai e vem, até uma mula falou, até um jumento falou. E você sabe que uma vez um pastor pregando sobre isso, especificamente sobre esse momento em que a mula fala, alguém muito inconformado, sem ter muito contato com a Bíblia, levanta no meio da igreja e diz, pastor, me desculpa, eu nunca vi uma mula falar. Aí um outro diácono, rapaz, diácono tem esse senso de proteger o pastor, é incrível. Ele levanta do lado de lá e diz assim, pastor, eu também nunca vi uma mula falar, mas o que eu vejo de gente falar como mula? Não. Deixa eu dizer a você, até a mula falando não adiantou. E Balaão, inconsciente, tolo que estava, nem percebeu que em algum momento, quando surra o animal, começa a dialogar com o bicho. Você para pensar. Quando nenhuma dessas tentativas funciona, ele chama o rei e diz o seguinte,
Olha, amaldiçoar eu não posso, mas vou te dar um conselho, e esse conselho é infalível. Misture-se. Ofereça o que você tem de melhor, e eles não resistirão. Distraia-os, seduza-os, ocupe-os, coma com eles, ouça suas piadas, deixe que contemplem suas mulheres, elogie seus guerreiros, promova alianças e sociedades, e eles vão cair. Você não tem como atentar contra a bênção de Deus, a menos que eles se coloquem numa posição em que a bênção não os alcance. E essa posição é a da rebeldia, é a de virar as costas ao seu comandante. Ouça o que eu vou dizer a você: às margens de Canaã, é impossível manter a fidelidade e passar desapercebido. Obrigado, Júnior. Aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras de Canaã celestial, Satanás redobrará como fez antigamente. Ele vai redobrar os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra. Arma as suas ciladas a toda a alma, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas. Tenta ele a violação do 7º mandamento. Deus requer hoje de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios como exigia de Israel antigamente. A pureza e a santidade de nossa vida religiosa não dependem somente da verdade que nós aceitamos. Estou aqui falando para um bando de crente, num sábado pela manhã, que vem aqui a cada semana, alguns há anos, mas não depende só disso, mas da companhia que a gente mantém e da atmosfera moral que a gente respira. Ou você acha realmente que 3, 4 horas num sábado pela manhã é possível para competir com o que você faz ao longo da semana? Três, 4 horas aqui pela manhã, quando muito a gente se esparrama por 12, 13, 14 horas aqui até a noite, alguns, outros vão para casa. Você acha que isso realmente é o suficiente para competir com as 8 horas diárias do seu filho na companhia de gente que você nem conhece? Tem noção do que o seu filho anda ouvindo? Tem noção com o tipo de mensagem e com o tipo de pessoa que ele anda trocando de mensagem no celular, naquelas mensagens instantâneas? Fé, observe, elasticidade, vigor, esperança, alegria, dúvidas e temores, indolência, estupidez, inveja, ciúmes, desconfianças, egoísmo, mau humor e apostasia são resultado de associações que formamos, de companhias que mantemos e do ar que respiramos. Palavras inspiradas são essas. A condescendência com más associações terá seus funestos resultados. Pode-se ler a Bíblia e fazer oração, mas não haverá proveito na saúde espiritual. Puxa vida. Nem crescimento na alma, enquanto o ar que respiramos for mal. Os crentes devem ter o máximo cuidado em pôr-se em ligação com Deus e com os que são por Ele ensinados. É doloroso ver os que criam na verdade presente entrando na rede de Satanás. Esse foi o conselho de Balaão: misture-se. E a gente, com a velha desculpa de atrair para o reino de Deus, a gente acaba sendo recrutado para o fogo do inferno, de papo e de piada. A gente absorve mais o que eles têm do que eles nos copiam e seguem o nosso exemplo. É mais do que estilo de vida, é mais do que aparência, é um elemento que deveria nos distinguir como seguidores de Cristo. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa próxima semana. Vamos tombar a um passo de Canaã. Há poucos dias atrás, o grande evangelista Billy Graham falece aos 99 anos de vida, e é dele essa frase: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. Ouça o que vou dizer a você. Se as coisas estão boas para você,
essa semana não lhe será muito útil. Se você está satisfeito com a sua vida espiritual, eu não acho que vai valer o esforço de você vir do trabalho, sem tomar banho, pegar suas crianças. E quem tem criança sabe, é quase uma mudança para sair de casa. Todos nós aqui, com exceção de uma meia dúzia de vizinhos aqui da igreja, saiu de casa para vir na igreja 30 minutos. Para vir, 30 para voltar. E eu vou dizer para você, se você está satisfeito com o que você tem, não vai valer o esforço. Mas se você está estacionado há muito tempo em seu desenvolvimento espiritual, é para você essa semana. Se as condições atuais da sua alma não satisfazem os anseios que você tem pelas coisas do alto, é para você essa semana. Se há pecados conhecidos, nutridos e acariciados, é para você essa semana. Se você quer se sentir útil à causa, acha que deve fazer mais do que você está fazendo, é para você essa semana. Se o seu casamento não anda aquelas 1000 maravilhas, e voltar para casa, que deveria ser o momento mais agradável do seu dia, tem se tornado um momento de tensão e agonia, porque o que você encontra em casa não é bem o que a gente pode chamar de lar. É para você essa semana. Se você anda sentindo a necessidade de um novo nascimento, é para você essa semana. Quer subir de nível, quer avançar. Essa semana não são para os orgulhosos, para aqueles que acham que está tudo bem. Muito obrigado. Essa semana é para os humildes de coração, para aqueles que têm sede e fome da justiça de Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei onde eu encontro. Eu não tenho poder, mas eu sei quem tem. E essa semana, como seu pastor, na qualidade de mensageiro de Deus, eu vou ajudar você, é meu dever. Pesa sobre mim essa responsabilidade, vou ter que dar conta disso. Mas eu não posso fazer a sua parte. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Em Betânia tiveram que tirar a pedra. Tem uma parte nesse processo que compete a você. E eu não posso fazer, ninguém pode. E nem Deus vai fazer. Depois de um dia de trabalho estressante, com crianças para cuidar, tendo que acordar cedo no dia seguinte, dirigindo mais de meia hora para chegar na igreja, você tem que calcular muito bem se é isso realmente que você precisa. Porque se for, vai valer o esforço. Eu e a minha equipe de anciãos estamos fazendo a nossa parte na condução dessa igreja. Eu e os adolescentes vamos dar tudo de nós essa semana. E você tem garantia disso. Mas tem uma parte que eu não consigo fazer. Eu estou dando garantias a você de que eu vou ter coragem para falar. E se você tiver coragem para ouvir, algo grande vai acontecer. Eu estou realmente convencido que no final dessa semana nós não seremos mais os mesmos. Eu não sei você, mas eu não quero para mim o destino dos perdidos. O direito de entrar em Canaã foi adquirido com o sangue do meu Redentor, a quem eu tenho a alegria de servir. E a minha vida pertence a Ele, e eu quero nessa semana renovar os meus votos. Eu quero exercer a minha vontade frágil, eu quero dar pleno acesso a Ele, ao meu coração. Eu quero que Ele age em mim através de sua graça. A minha pergunta, você não gostaria de fazer o mesmo? Nós vamos ouvir agora uma canção. Uma canção que nos leva a pensar sobre as impossibilidades que a vida nos apresenta. Impossibilidades estas que quando a gente se depara com elas, a gente acha ser intransponível. A gente acha ser impossível. Mas são justamente esses desafios que fazem a gente sentir a necessidade do auxílio divino, que fazem a gente segurar na mão do Onipotente e dizer, eu preciso da sua ajuda. Eu não gostaria que você encarasse essa semana como sendo mais uma semana de oração, até porque eu vou estar aqui depois que ela acabar, para colher os resultados do que eu vou dizer. Não é a chance de alguém que vem de longe, o investimento que a igreja está fazendo, não, sou eu mesmo.
Eu que visitei você, que orei com você, eu que recebo suas ligações e as suas mensagens na madrugada, eu que visito você com uma certa frequência na tentativa de fazer sua casa não naufragar, eu mesmo, eu que ouço algumas das coisas dos seus filhos que eles não têm coragem de dizer para você, eu que às vezes tenho presenciado cenas e observado coisas que me nego a acreditar que estou vendo, é eu que vou falar, e vou dizer, não há ninguém mais credenciado a falar a uma igreja do que o seu próprio pastor, então eu vou estar aqui. E eu sei que eu estou cutucando a onça com vara curta, e estou consciente disso, mas é a sua salvação que está em jogo, e eu vou dar contas disso. Você quer saber a sinopse? Olha o boletim, vai ser feio aqui, você vai precisar ter coragem para vir aqui, você vai precisar ter coragem para voltar aqui, mas nós vamos estar aqui, e nós vamos começar às 7h45, todas as noites, com exceção de amanhã que é às 7, e é 7h45 mesmo, e nós não vamos ficar enrolando para esperar atrasado, não, nós estamos entendendo que cada minuto em que os filhos de Deus se congregam diante da sua face, é um minuto precioso, e 9h05 nós estamos acabando, com exceção da terça, que eu vou precisar me estender um pouco mais. Onde você vai estar essa semana? O que você acha que será mais importante do que vir aqui? Meu irmão, você acha que é para você essa semana? Elas vão cantar essa música. Eu queria que você, na primeira decisão dessa semana, num gesto de vir aqui à frente, dissesse ao Senhor, me ajuda. A proposta dos estágios do crescimento espiritual, dos estágios do crescimento cristão, desse desenvolvimento cristão, eu preciso avançar. Estou estacionado há muito tempo, eu preciso avançar. Se esse é o teu desejo, queria que você deixasse claro a anjos e demônios e se colocasse em pé e viesse aqui à frente, para que depois da música eu pudesse fazer uma oração de intercessão, porque eu também sei e também estou consciente que se você exercer a sua vontade para tomar a mão de Deus que já está estendida na sua direção, o inimigo vai se levantar contra você. Porque não há uma alma que lhe escape das garras, que não seja arranhada e não sofra algum tipo de prejuízo. Mas o prejuízo causado será para a glória de Deus e será transformado em bênçãos. Porque o Senhor te ama.